E hoje a gente vai falar de um item extremamente importante na hora de escolher um imóvel, que é a localização. Você sabe o que é uma boa localização? Você sabe como identificar quando o imóvel está em uma boa localização e quando ele ainda vai valorizar por conta dessa localização? Bom, isso é o que a gente vai responder hoje, e você como comprador, muitas vezes como comprador amador ou comprador inicial, não entende exatamente o que seria isso de a localização ainda vai valorizar ou a localização é tudo. Tá bom, mas ela é tudo, mas como que eu identifico, como que eu uso isso a meu favor e tenho meios palpáveis de conseguir avaliar se essa localização é boa, se essa localização é ruim. Então, vamos ao conteúdo do vídeo. Nós vamos falar sobre a localização, vou falar sobre os pontos mais importantes da localização para você, para que você possa já começar a clarear a tua mente em relação a isso e já começar a aplicar isso nas tuas buscas por imóveis de qualidade e imóveis que estejam, sim, bem localizados. Então, a gente vai falar dos 6 principais pontos que você precisa analisar na hora de escolher a localização do teu imóvel. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o principal item que faz com que um bairro se valorize é a localização dele dentro do contexto urbano. Então, o que acontece? O bairro centro geralmente é um bairro já valorizado de certa forma, mas esse bairro centro, às vezes ele é muito antigo, ele já passou por uma série de reformas, ele já foi de certa maneira deixado de lado por alguns anos e muitas vezes ele se encontra ainda abandonado. Então, a gente diz que esse bairro é um bairro consolidado e isso acontece muito em todo o meio urbano. A gente tem bairros que já se beneficiaram desses investimentos públicos e por conta disso já sofreram uma grande valorização. Então, muitos desses bairros que o corretor diz, esse bairro vai valorizar muito porque ele é muito central, porque ele é bem localizado, ele tem, enfim, uma série de critérios que fecham esse potencial de valorização. A gente diz que, na verdade, eles não têm o potencial de valorização, eles já valorizaram. Eles vão continuar tendo, de certa maneira, uma valorização constante, porque eles estão, assim, de maneira estratégica, bem posicionados em relação ao urbano, em relação a todo o contexto urbano dessa cidade. Então é óbvio, bairros que estejam mais próximos das áreas centrais, bairros que já tenham essa conexão toda, eles vão ser mais valorizados, mas, consequentemente, eles já sofreram grande parte dessa valorização. O que você tem ali é uma grande dificuldade de esse bairro se desvalorizar ao longo do tempo, tá certo? Então, você vai pagar por toda essa valorização que esse imóvel já sofreu por conta desse contexto onde ele está, mas, ao mesmo tempo, dificilmente vai sofrer uma grande valorização no futuro. A gente tem, sim, alguns modos de esse bairro que já está valorizado, porque ele já está numa localização interessante, ele já sofreu uma série de benfeitorias, então ele já tem rua boa, as calçadas estão adequadas, a rua é arborizada, ela é iluminada, enfim, já estou falando um monte de coisa aqui dos próximos itens, né? Mas existe um meio de ele voltar a se valorizar num nível que é você ganhar na loteria, que é quando você tem um grande investimento novo surgindo ali naquela região, naquela área. Eu vou dar 2 exemplos aqui para você entender melhor o que seriam esses novos investimentos, que é em relação à orla da beira-mar de Florianópolis, capital de Santa Catarina. O que acontece? A orla da beira-mar, ela já é uma orla extremamente valorizada, só que alguns aninhos atrás surgiu aí um rumor, uma possibilidade e um início de projeto de uma intervenção que faria com que esses imóveis se valorizassem ainda mais, que é a criação de um novo trapiche, uma nova área para a inserção de uma marina. E com isso, com esse rumor aí e com o início dos projetos, a gente já tem o início de uma valorização na área. E hoje a gente tem já um projeto bem encaminhado, a gente tem uma tratativa de início de obras, inclusive, o que faz com que esses imóveis, subam ainda mais. Isso quer dizer que novos investimentos, tanto públicos quanto privados, são capazes de aumentar ainda mais o valor desses imóveis que já estavam valorizados ou que já estavam bem posicionados. E o mesmo acontece quando esse investimento é num bairro talvez mais longe, ele vai receber ali um outro elemento que vai fazer com que essa região receba mais fluxo de pessoas, com que mais pessoas se interessem
por aquele espaço. Então, a colocação de um shopping, as melhorias das vias, enfim, tudo aquilo que venha beneficiar aquele espaço vai fazer sim com que aquela região se valorize. Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo é então a orla de Meia Praia, que é um bairro da cidade de Itapema, também no litoral de Santa Catarina. Então a gente tem uma faixa muito grande de areia ali e esse bairro ele foi se desenvolvendo do norte para o sul. E aí a parte mais ao final, nos últimos anos, aí nas últimas décadas que foi se desenvolvendo mais. Eu lembro disso porque é uma praia que eu vou desde que eu sou criança. Então eu lembro que lá ao final da praia, a parte mais ao sul, próxima a Perequê, era uma área onde, assim, ainda não tinha, as vias ainda não estavam consolidadas, a gente ainda não tinha tanto prédio. E aí, à medida que as áreas mais ao norte foram sendo ocupadas, a gente vai tendo que expandir essa praia mais ao sul. Mas ela não era tão valorizada porque ela estava ao lado da saída de um rio. E aí, sempre quando a gente tem uma praia, no lado da saída do rio, a gente tem, de certa forma, uma área que talvez é mais lodosa, uma praia onde a água não é tão cristalina assim. E aí isso faz com que essa região talvez seja um pouco menos valorizada. Só que, nos últimos anos, surgiu um projeto que acabou se tornando real, que é de um trapiche, exatamente ao sul dessa praia. O que aconteceu com os imóveis ali? Se valorizaram. Então, dentro de áreas urbanas consolidadas, isso também acontece com a inserção de grandes infraestruturas privadas ou também de grandes reformas urbanas. Nosso segundo item diz respeito à infraestrutura. Como são as ruas, como são as calçadas, como é a arborização naquele lugar. Outro item extremamente importante que a gente muitas vezes não pensa direito, porque ele está escondido, é o saneamento daquela área. Tem saneamento nessa área? Será que quando chove a água escoa, a gente tem um bom escoamento pluvial? Então essas são coisas que às vezes passam batido. Por quê? Porque a gente vai fazer a visita no imóvel em um dia ensolarado, em um dia onde esses problemas não aparecem. Mas é extremamente importante que você vá atrás de informação relativa a isso. Um modo de encontrar informação sobre isso, se você não conhece bem a região, essa área, é você buscar notícias. Então, se você quer buscar mais informação em relação a isso, se você não conhece bem essa área, busque notícias relacionadas a problemas urbanos que venham a acontecer nessa área, né? Então, inundações. Outro ponto importante, muito cuidado quando a gente tem áreas que sofrem com enchentes periódicas, não é mesmo? Então, o que acontece? Às vezes é uma região que chove e você tem uma enchente lá a cada 10 anos, 20 anos. As pessoas esquecem, mas quando essa enchente acontece, os imóveis voltam a se desvalorizar ali naquele lugar. Então, esse item diz muito respeito em relação ao cuidado que a prefeitura tem em relação àquela região, em relação a como ela cuida dessa região. Por quê? Porque muitas vezes ela é uma região consolidada, ela tem a infraestrutura, mas ela não está sendo bem cuidada. Então ela não está sendo limpa adequadamente, as árvores não estão sendo podadas e deixadas de uma maneira adequada, a iluminação ela já foi boa, mas não está sendo feita a manutenção, então às vezes queima a lâmpada e a prefeitura não está fazendo essa manutenção adequada. Então, muito cuidado em relação a regiões que estão em decadência. Então, região que já recebeu essa infraestrutura há muito tempo e que a prefeitura tem deixado de lado para dar mais ênfase em outras regiões, talvez que estejam mais longe, que talvez precisem se desenvolver mais. Mas, em resumo, áreas que são de grande interesse econômico para a prefeitura, geralmente continuam recebendo uma manutenção adequada. Elas estão relacionadas especialmente quando a gente tem empresas, indústrias grandes ou talvez comércio, serviço que traga grande retorno financeiro para o município. Então o município não esquece daquela região. E ainda regiões onde se recebe um grande número de turistas. Apesar de que aqui tem cidade que mesmo assim não valoriza e não cuida adequadamente da infraestrutura. Vamos então ao nosso item número 3, que diz respeito aos transportes e fluxos da área. Então aqui a gente costuma falar muito em relação a transporte público. Quando você tem um bom transporte público na região, perfeito, maravilhoso, quer dizer que você tem um bom fluxo, uma boa demanda de pessoas por aquela região, mas existem exceções. Bairros que estão muito valorizados, que a gente tem uma classe econômica muito mais alta ali, classe AA+, ou aqueles mega condomínios de luxo,
talvez eles nem queiram que transporte público passe por ali, ok? E ainda assim eles continuam valorizados. Mas, via de regra, falando de maneira geral, a gente tem sim uma valorização maior quando a gente tem um transporte público passando por ali. Metrô, linhas de ônibus, enfim, que tenha uma infraestrutura adequada para esses transportes. Outro ponto em relação a isso é ainda em relação aos fluxos em geral. Então, como que são os fluxos naquela região e mais especificamente próximos ao imóvel que você está buscando? É um fluxo mais pesado? É um fluxo mais leve que você consegue transitar com tranquilidade? Por quê? Porque quando a gente tem imóveis próximos a vias de transporte rápido, a gente gera, de certa maneira, insegurança naquele espaço. Por quê? Porque o fluxo é muito rápido e muitas vezes as pessoas não estão cuidando desse espaço, tá certo? Então guarda essa informação que quando a gente falar de segurança, já estou adiantando esse item, quando a gente falar de segurança, você vai entender melhor esse contexto. Então a principal dica aqui, quando a gente fala de transporte e fluxo, é você simular os trajetos que você vai fazer. O que importa de verdade é o trajeto que você vai fazer no teu dia a dia, né? Então, o principal ponto aqui em relação à infraestrutura, transporte e fluxo é você simular os teus trajetos diários a partir daquele imóvel. Então, até onde que você vai no teu trabalho, vai levar filho na escola, qual que é a distância, quais são os teus outros pontos de interesse, para que você consiga avaliar se essa localização é adequada em relação aos teus trajetos. E aí a gente tem o item número 4, que é o entorno imediato. O que diz respeito ao entorno imediato? Falei para você ali no item anterior, para simular os teus trajetos mais corriqueiros. Mas você precisa entender que é muito interessante que você tenha no teu entorno imediato uma infraestrutura básica para te atender. Que seria, então, ter um supermercado próximo, ou pelo menos uma vendinha, alguma coisa assim, farmácia, padaria, academia, tudo isso, quando você tem nas proximidades do imóvel, quando você tem uma infraestrutura de comércio e serviços próxima aonde você mora, primeiro, você facilita muito a tua vida e, segundo, mais pessoas se interessam por aquele espaço. Mais uma vez, para bairros super classe alta, talvez isso não se aplique, mas aí sim, eles têm grandes problemas em relação ao entorno imediato, porque eles perdem esse contato com a rua, esse contato com o entorno imediato. Então, fica muito parecido com os bairros, com os grandes bairros americanos, onde a gente tem grandes áreas residenciais e você não tem uma infraestrutura básica que atenda essas pessoas. Então, essas pessoas precisam obrigatoriamente pegar o seu carro e andar de carro ali por vários minutos, às vezes pegar inclusive vias de alto fluxo para conseguir chegar num supermercado. E o nosso item número 5 é o item lá que eu já falei, já pontuei em alguns momentos aqui, que é em relação à segurança do lugar onde você vai comprar esse imóvel. Mais uma vez, buscar noticiários é importante, né? O que acontece ali nessa região? Será que ela não é uma região em decadência? Será que não acontecem muitos assaltos ali? Será que a gente não tem problemas ali que aconteçam em decorrência da falta de segurança? E aí, mais importante do que isso, é analisar o que causa falta de segurança num espaço. Falta de segurança é falta de câmera, né? Tem muito especialista por aí que diz que falta de segurança é porque falta câmera, falta monitoramento da polícia. Mas se a gente voltar lá no passado, a gente tem a Jane Jacobs, que ela fala que as janelas são os olhos da rua. Isso quer dizer que em espaços onde a gente tem muitos muros, que a gente não tem ninguém vigiando, olhando essa rua, esse espaço urbano, a gente tem maior índice de criminalidade. Então, é um pouco contraintuitivo, às vezes a gente acha que se fechar atrás de muros é muito mais seguro do que ter contato com a rua, mas é justamente o contrário, né? Então, a gente vai criando meios de se proteger do espaço urbano, quando, na verdade, o que todo mundo precisaria fazer é olhar para esse espaço urbano a fim de vigiá-lo, e não só essa vigilância ser feita por câmera. Outra coisa é em relação à iluminação desse espaço, em relação inclusive à arborização desse espaço. Então, espaços muito fechados, espaços que ficam muito escuros, são espaços muito mais propensos à criminalidade. Outro item lá que eu falei para vocês anteriormente é em relação aos fluxos das vias que passam por ali. Primeiro, vias que não passam carro são perigosas, né? Onde passa muito pouca gente, só passa quem é morador, e lá esporadicamente a gente tem muros altos. E
o outro extremo também é extremamente perigoso. Então, vias de fluxo muito rápido também são muito perigosas. Por quê? Porque você tem carros passando em alta velocidade e esses carros, se tiver acontecendo alguma coisa ali, eles geralmente não vão parar. Imóveis próximos a rodovias ou então essas vias urbanas que a gente tem de trânsito muito pesado são um ponto de grande atenção na hora de você analisar a localização desse imóvel. Uma outra dica legal em relação à segurança é conversar com pessoas que moram ali naquela região, que moram mais especificamente bem naquele entorno imediato de onde você quer comprar esse imóvel para verificar como que é a segurança especificamente daquela área. E aí vamos ao nosso último item relacionado à localização, que é a demanda. De nada adianta tudo isso aqui que eu falei anteriormente tá acontecendo se você não tiver demanda pela região. Então, se você quer pensar em um imóvel que vai se valorizar ainda, você precisa pensar em locais que tenham demanda, que tenham mais pessoas além de você querendo morar ali. E, geralmente, quando a gente tem todos esses outros itens que eu elenquei aqui de 1 a 5, geralmente a demanda acompanha, mas a gente sempre precisa estar atento a isso. E uma outra questão, quando você tem uma alta demanda por essa região, geralmente ela já está se valorizando, ok? Mas a partir de todos esses outros elementos que eu elenquei aqui, você consegue analisar se essa demanda vai continuar alta, ela vai continuar acontecendo ali por aquela região. Outros itens que geram demanda constante pela região. A gente tem então, por exemplo, o entorno de uma grande universidade. Esse é um exemplo clássico de um espaço onde a gente provavelmente vai ter uma alta demanda ao longo de muito e muito tempo. Então a gente precisa entender para onde o dinheiro está indo. Para onde o dinheiro está caminhando dentro dessa cidade. A localização é onde tudo começa e tem muita gente que, infelizmente, nisso erra feio. Porque, afinal de contas, um imóvel bom, mas em uma localização ruim, é um mau negócio. E esse é um dos motivos pelo qual eu criei a jornada do imóvel. A jornada do imóvel é um método único e dentro da jornada do imóvel tem um módulo só falando de localização, porque afinal de contas não adianta nada você conseguir escolher um bom imóvel se esse imóvel não está numa localização estratégica, não está adequada. Então, se você está em busca de um imóvel, talvez o maior investimento da tua vida, não dá para ficar confiando em achismo e você precisa ter clareza e critério na hora de escolher o teu imóvel, para que você consiga poupar tempo, dinheiro e também frustração futura. Se você quer conhecer a jornada do imóvel, clica no link aqui da descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curte ele e envia ele para outra pessoa que também pretende comprar um imóvel em breve.